Para 10 dias úteis. Portanto, a decisão foi seguir a nova determinação da alteração número 25 da resolução número 25. Sendo assim, para evitar a alegação de prejuízos à defesa de Vossa Excelência, aplicamos a nova redação do artigo 15, inciso 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, fixando em 10 dias úteis o prazo da defesa. Feito esses esclarecimentos do rito a se seguir ao plenário do Senado Federal. Presidente. Senador Álvaro Dias. Senhor presidente, com a maior tranquilidade, segurança e convicção, nós queremos afirmar que a senadora Selma é uma mulher honrada, corajosa e competente, que chegou ao Senado Federal carregada por milhares de votos do seu estado. Uma votação histórica que a consagrou, especialmente porque teve uma conduta exemplar como magistrada. Nós não temos nenhuma dúvida de que ela está sendo vítima de uma enorme, de uma brutal injustiça. Aliás, o que nos confere segurança em relação a esta afirmação é o atropelamento que há no processo de julgamento. Nós vivemos num país que é o único do mundo com quádruplo grau de jurisdição em benefício de marginais perigosos, criminosos que praticam o crime hediondo e que acabam impunes em razão da lentidão dos procedimentos judiciais do nosso país. No entanto, neste caso, há uma inusitada celeridade. O rito é o mais célere possível e imaginável. Não estou me referindo ao Senado Federal, estou me referindo ao Poder Judiciário, desde o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso. O que nós queremos nesta hora é que se confira à senadora Selma amplo direito de defesa, ampla oportunidade de se defender, não só aqui, como no Supremo Tribunal Federal. Fica difícil, certamente, para o leigo ou até mesmo para o jurista compreender como se possa antecipar, colocando como fato consumado a perda do mandato, sem aguardar o julgamento dos recursos em curso. Há recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E como entender, portanto, a convocação de eleições para o mês de abril? E o mais surpreendente, senhor presidente, é a decisão monocrática do presidente Toffoli, que interrompeu as suas férias para, no último momento do prazo, decidir e encaminhar ao Senado a solicitação de perda de mandato e posse do terceiro colocado. Nós acompanhamos os dois julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral e a convergência foi para a definição de que não cabe posse ao terceiro colocado. Cabe a realização de eleições e não posse ao terceiro colocado. E mais, que a legislação brasileira possibilita que o Estado fique subrepresentado por até 15 meses. Então fica sob suspeição a celeridade que quer imprimir nesse processo de linchamento da senadora Selma. Por quê?
porque ela prendeu poderosos no estado do Mato Grosso. Prendeu o governador, prendeu secretários, prendeu parlamentares. Nós não estamos aqui para discutir os autos desse processo. O que nós queremos nessa hora, senhor presidente, é apenas apelar a Vossa Excelência para que não se defenda apenas o mandato da senadora, mas se preserve essa instituição. Nesse caso, garantir amplo direito de defesa, ampla oportunidade de defesa, mais do que defender o mandato da senadora Selma, é defender esta instituição, que não pode sofrer na invasão de competência explícita, não pode sofrer os arranhões que pretendem imprimir a uma instituição já desgastada por fatos que lamentavelmente foge à alçada daqueles que querem a construção de um legislativo respeitado na sociedade brasileira. Para concluir, senhor presidente, o objetivo do nosso pronunciamento nesta hora é dizer que não só o Podemos, certamente a população de bem do Mato Grosso, sobretudo, que conhece a senadora e avaliza a sua decência, a sua dignidade, a sua honradez, o seu talento, não só como magistrada, mas também como senadora atualmente, a sua competência. Nós estamos para defender, acima de tudo, a lisura dos procedimentos judiciais. Nós estamos para propor, acima de tudo, a justiça. É isso que nós desejamos, senhor presidente, que o rito respeite a tradição e a legislação e que ela possa apresentar-se diante do Brasil para se defender com a dignidade que jamais perderá. Pode perder o mandato de senadora da República, mas não perderá jamais a sua dignidade. Senhor presidente, só um esclarecimento, senhor presidente. Senador Omar. Senhor presidente, eu concordo com o senador Álvaro Dias. Eu acho que nós não podemos julgar o mérito da juíza Selma. Ninguém está aqui para julgar. Eu tenho o maior respeito por ela. Acho que ela fez um grande trabalho como juíza. Agora, eu queria entender esse rito do Senado. O senhor fala em decoro parlamentar. Eu não vi decoro parlamentar da juíza Selma em momento algum. O que o senhor recebeu foi um comunicado do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que ela não tem mais diploma de senadora. É só isso. Nada contra a juíza. Peraí, eu só quero entender, porque se uma pessoa não tem diploma, ela não pode exercer o mandato de senador. E o que foi cassado no TRE de Mato Grosso da senadora Selma e no Tribunal Superior Eleitoral foi o diploma. O senhor quer fazer uma reunião da mesa para decidir o quê? Vamos supor que o relator que seja designado para o caso da juíza Selma, ele seja contra a cassação do TSE. A juíza Selma vai poder continuar sendo senadora se é a mesa diretora e o advogado dela conseguir convencer ou não? Nós vamos respeitar o direito, o que o TSE decidiu, ou é a mesa diretora, através de uma comissão, que vai decidir o destino da juíza Selma? É só isso, não estou aqui entrando no mérito da juíza Selma. Eu queria que o senhor me explicasse qual foi o decoro parlamentar que a juíza Selma cometeu no exercício do mandato de senadora. Porque uma comissão que existe para caçar mandato é quando você está no exercício do mandato, você comete o decoro parlamentar, você é formado uma comissão e essa comissão analisa se é verdade ou não. Então, eu não estou entendendo, senador, porque se o TSE decidiu isso, e eu não vou entrar, volto a repetir, não estou fazendo prejulgamento de ninguém. Eu quero entender, tá bom, o TSE cassou, não é afastamento, viu, senador Álvaro Dias? É diferente. O que a mesa decidiu aqui é quando o senador foi afastado monocraticamente, como aconteceu com o presidente do Senado, que foi tirado da presidência do Senado e a mesa diretora se reunir e colocou ele de volta. É diferente de cassação de mandato.
Tá certo? Agora me explique esse rito, presidente. Eu sei que o senhor tem toda a boa vontade. Se a mesa diretora que vai colocar um relator, vamos supor, o relator ele faz um relatório dizendo que a senadora Selma não cometeu nenhum ato errado. É mais poderoso do que o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral? É isso que eu quero saber. Qual rito é esse? Qual o decoro parlamentar da juíza Selma? Não existe decoro parlamentar dela. O que houve foi um problema dela lá no estado dela, que foi cassada e depois o TSE manteve a cassação. O Senado não tem mais o que fazer. Nós recebemos um documento do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que a juíza Selma não tem mais diploma de senadora. Só isso. Senador Renan Calheiros. Senhor presidente, a propósito dessa discussão e em função da experiência que alguns acumularam, eu queria só lembrar Vossa Excelência, eu não vi a decisão prolatada por Vossa Excelência, eu não cheguei a tempo, é que há um procedimento para esses casos já adotados pelo Senado Federal em vários casos. E há também um desdobramento, porque eu já disse aqui, queria repetir, o legislativo brasileiro foi o que mais dotou na legislação mecanismos para se combater a corrupção. Foi por causa desses avanços que nós tivemos um cerco à corrupção no Brasil. E em 2015, se não me engano, em 2015 nós colocamos na legislação, que é o caso que eu vejo lamentavelmente da juíza Selma, é que quando o candidato eleito praticar fraude ou corrupção e ensejar a anulação do pleito e a cassação do seu mandato, ele tem que pagar as custas das eleições. Ou seja, além de tudo mais que aconteceu, além de ser encontrado dinheiro na sua conta, sem origem, numa corrupção evidente e comprovada, a juíza Selma, pela legislação brasileira e pelas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, vai pagar, ela foi condenada a pagar as custas da realização da eleição para o Senado no estado do Mato Grosso. Em que momento acontecerá isso? O então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, em cumprimento à legislação que for aprovada aqui no Senado Federal, fez um convênio do TSE com a AGU, e no momento da realização da eleição, o Tribunal Regional, e aliás o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso já tratou desse assunto, ele provocará, com os custos das eleições na mão, dessa que vai se realizar em abril, se não me engano, no dia 26, e condenará a juíza que ensejou pela fraude, pela corrupção, pela lavagem de dinheiro, a anulação do pleito, a pagar todos os custos. É isso que diz a legislação brasileira, que mais uma vez eu vou de público cobrar efetivamente o seu cumprimento. Senador Major Olímpio. Senhor presidente, tal qual a manifestação do senador Álvaro Dias, PSL também, e tenho certeza que falo pela Soraya, nós temos a total convicção que a senadora Selma foi e está sendo vítima de uma das maiores armações jurídicas já perpetradas. E eu vou dizer uma coisa, senhor presidente. Dá vontade de chorar ver algumas defesas do combate à corrupção, porque a juíza Selma, ainda que tivesse responsabilidade, que não tem, ela só responde no âmbito eleitoral.
Não responde no âmbito criminal, não. Então é bom que se diga, Vossa Excelência está coberto de razão no momento que estabelece um rito para casa. Eu vi, dá nojo ver Dias Toffoli voltar do recesso para fazer uma decisão monocrática e impondo ao Senado. Ele devia ser julgado pelo Senado. Nós estamos nos omitindo aqui de não instalar um processo de impeachment dele, e ele vem aqui dar uma ordem absurda no momento que não existe na legislação, coloca o terceiro colocado. Por quê? Porque eu sou o Dias Toffoli. Então é bom que se diga. O Senado já vem se omitindo aqui, nós tínhamos que instalar a CPI lava-togas. Nós temos aí, não tenho nada contra o Supremo, a grande maioria dos ministros são íntegros. Como não tenho aqui, a grande maioria dos pares, só sou agradecimento e aprendo a cada momento. Já vi presidente do Senado, ao ver determinação do Supremo do afastamento, e o Senado ser altivo e dizer, opa, aqui não. E vejo, e a Selma realmente, Selma botou governador ladrão na cadeia, botou secretário ladrão, e está pagando as penas por isso, como eu já vi muita gente pagar, como não aceito a acusação de ninguém sem que se tenha todo o direito ao contraditório. Vejo criminosos que estão ainda pelo Congresso que não foram condenados pela prescrição, pela lentidão do próprio Supremo. Que o dia que se esclarecer realmente essas coisas, vamos preservar os poderes, mas muitos crimes prescreveram ao longo do tempo, não porque não era conduta criminosa. Eu vejo que o Senado tem que fazer o seu papel, e eu vejo que o Senado tem a condição legal até da modificação de decisão, e entendo que cada um de nós tem que ter absoluta responsabilidade nesse momento. Agora, ouvi de alguns que a juíza Selma não merece consideração, até pelo histórico de vida, gente. Aí eu não aguento. Aí é de chorar. Prescrição pelo tempo, por lentidão e acomodação do Supremo. Não porque deixasse de ser criminoso. Não porque não esteja sendo processado. Então não dá para fazer o papel do indivíduo que está roubando frango no galinheiro e sai, quando é surpreendido, sai gritando, pega ladrão. Então, muito respeito nesse momento, que se cumpra o rito dessa casa, mas a mão na consciência. Tem algumas manifestações aí em defesa, algumas não, eu vi uma, do combate intransigente à corrupção, que se não fosse trágico, seria cômico. Então, senhor presidente, que vamos cumprir o rito, vamos no limite da ampla defesa e do respeito a alguém que só trouxe respeito e dignidade para essa casa em todos os momentos, que é o caso da juíza Selma. Não passo a mão na cabeça de ninguém, mas quem conhece o rito que foi imposto para a apreciação do caso, da desconsideração de provas. Nós que acompanhamos Álvaro, Stevenson, Girão, Soraya, Cajuru, Lazier, o julgamento do TSE,
A maioria dos ministros não conseguiu nos olhar nos olhos. Vergonhoso. Lamento demais. Foi um dia muito triste para mim, que fui policial por 29 anos e acreditando na justiça. Eu pensava comigo, o que não presta às vezes são alguns de nós na polícia que se desvia de conduta, né? Quando chega para a justiça, o homem da capa preta, esse é sublime, é íntegro, não se corrompe nunca. Que triste desilusão eu tive com a evolução do tempo, a chegada dos cabelos brancos e ver aquela decisão que foi proferida naquele julgamento da Selma do TSE. Que o Senado possa exercer com altivez o seu papel e com o seu senso de justiça. Eu vou encerrar a sessão. Presidente. Mas, senador Lazier. Presidente, a minha fala é rápida. Nós terminamos o ano passado, presidente Davi, discutindo sem conclusão. Estamos tentando discutir de novo aqui, nesta casa, a prisão em segunda instância. Mas tem muita gente que não quer prisão após segunda condenação. No crime. Pois agora, no ramo eleitoral, não estão admitindo uma terceira instância. Porque a senadora Selma, cuja culpabilidade, embora o julgamento do eleitoral, nós duvidamos, sobretudo pela celeridade, pelo apressamento, entrou em abril e terminou em novembro. Quando nós sabemos que tem muita gente conhecida de rabo preso há 5, 6 anos e o Supremo não julga. Não julga. Inclusive aqui nessa casa tem gente com uma dúzia de processos e o Supremo não julga. Mas voltando ao caso Selma, presidente Davi, a senadora Selma recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, há um recurso em andamento. Mas não se quer esperar o julgamento do Supremo. Não se quer lhe dar o direito de esperar uma solução melhor na última instância, que se quer liquidar logo agora, após a segunda instância. Então, que absurda contradição. Como Vossa Excelência disse há pouco, senador Davi, que vai garantir, como presidente dessa casa, a mais ampla defesa, eu sugiro que Vossa Excelência submeta ao plenário do Senado a dilação desse prazo. Nós temos poder para ampliar o prazo por um bom tempo, enquanto aguardamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. E não precipitar esse julgamento, esta expulsão, essa cassação, quando ela ainda está com um recurso em andamento. Era o pedido. Eu queria, antes de encerrar a sessão... Presidente, eu estou aguardando a concessão da palavra por Vossa Excelência. Eu também, presidente. Senador Zequinha Marinho. Meu presidente, eu quero nesse momento, considerando ser essa a sessão deliberativa inicial do período, cumprimentar os pares e desejar a todo mundo muito sucesso no exercício do mandato para 2020 também. Cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho realizado no ano passado e desejar que Deus continue lhe iluminando e dirigindo os seus passos e decisões no sentido de que a gente possa ter mais um ano tranquilo, bem articulado e produtivo para o Brasil. Mas no momento em que a gente tem a alegria de voltar, de reencontrar os colegas, de retomar os projetos, na nossa alma também tem uma angústia e uma tristeza por aquilo que está acontecendo no interior da Amazônia, principalmente nos estados do Pará, nos estados de Roraima e assim por diante. O estado do Pará, no seu interior, na região do Xingu, Altamira, senador José Porfírio, Vitória do Xingu, passa por inúmeras dificuldades. O IBAMA agora, com autorização até para matar, né, está fazendo e continua fazendo arbitrariedades que esta casa tem a obrigação de se posicionar
e de investigar. Existe uma reserva que se chama de reserva indígena, mas que não tem um papel, apenas um pedido de um instituto, de uma ONG, do ISA, Instituto Socioambiental, chamado Ituna Itatá. Requeria a FUNAI que nos passasse o processo de criação dessa reserva indígena. Não existe. É porque em 1900 e não sei quanto, alguém parece que viu um índio passando nessa região. Que tristeza, isso é documento para se chamar isso de terra indígena? Isso é uma vergonha até para a instituição, até para a FUNAI. Para o Instituto, para a ONG, não tem problema, porque eles vivem disso. Agora, presidente, o IBAMA está lá dentro, queimando as casas das pessoas, queimando o carro, queimando o que for pela frente, manda as pessoas sair de dentro da casa e põe fogo. Agora, decidiram fazer por conta própria a desintrusão de uma terra que não é indígena. Quer dizer, aonde foi que já se viu o IBAMA fazer desintrusão de terra indígena? Misericórdia. Nós precisamos trabalhar no sentido de que as instituições sejam respeitadas. Mas agora a instituição que usa do abuso de autoridade, do abuso de poder. Esse mesmo IBAMA que está tocando terror no Pará, na região de Altamira, na BR-163, agora mesmo na região de Caracol, no município de Trairão, fazendo e cometendo todo tipo de horrores, chega em Roraima e mata, né? Mata um coitado indefeso. Isso é o fim do mundo. Nós chegamos ao fundo do poço. É preciso que a representação desses estados, principalmente na Amazônia, tome uma posição. Nós somos, pela constituição de uma CPI para investigar o caso da morte realizada ou feita por um agente do IBAMA em Roraima, assim como todos os abusos e todos os crimes contra o patrimônio praticado pelos agentes do IBAMA. Não é possível usar agora a lei de abuso de autoridade e aplicá-la no seu rigor, porque entendemos que nós chegamos e ultrapassamos todos os limites possíveis. Fica aqui o registro da minha indignação com relação a isso que acontece lá na nossa região, lá na nossa Amazônia. Muito obrigado. Senador presidente Jorge Cajuru, já passa a Vossa Excelência, senador Messias, que o senador Cajuru pediu primeiro. Presidente Davi, na vida não custa nada fazer reflexão sobre crítica. Então eu queria fazer aqui um pedido público ao senhor. Público. A questão da senadora Selma, todos sabem da minha opinião, porque ela é pública para 100 milhões de acessos nas redes sociais. Então todos sabem que eu penso como Major, que eu penso como Lazier e que eu lá estive no dia do julgamento, mesmo de cama, após a minha convulsão aqui no plenário. Mas, presidente, eu queria que o senhor refletisse, porque a mesa diretora ficou 1 ano sem nenhuma reunião, nenhuma. E agora se tem pressa para essa reunião sobre o caso da juíza Selma. E aí, presidente, foi até uma crítica respeitosa ao senhor, não foi ofensiva. O senhor deve se lembrar, o senhor foi eleito nas redes sociais com 73% de apoio do Brasil. Lembra-se disso? E o Brasil e essa casa aqui esperavam o que do senhor? Mudanças. O site antagonista informou que no seu mandato, presidente, até agora, há 214 pedidos arquivados, para não dizer engavetados, porque a gente não sabe, de repente o senhor vai amanhã liberá-los. 214, presidente. Então, por favor, pense um pouco sobre isso, para que esse ano, que é o seu 2º ano, seja muito melhor do que o primeiro e volte a ter a aceitação nacional
da eleição, presidente. Desculpe, mas eu falei de coração. Diante de todas as manifestações em relação às reuniões da mesa, nós iniciaremos esse ano dessa 56ª legislatura com a próxima reunião na terça-feira que vem já. E vamos pautar todas as matérias que estão acumuladas durante o ano de 2019. E estabelecer um calendário, já que nós vamos deliberar quase todas as matérias que estavam no ano de 2019 represadas, a gente vai estabelecer um calendário de pelo menos uma vez por mês reunir a mesa diretora.